Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou o Gabriel Nogueira e vamos falar de tudo que aconteceu na última semana do Nada Pedala e Corre junto ou separado. Antes de seguir para o nosso episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então tem a True Source, nossa parceira de suplementação. Tem a Felt, que é também a bike Felt, que daqui a pouco a gente vai falar de uma ação muito especial da Felt no Ironman Brasil. A Albon, também nossa parceira aí de roupas de ciclismo, de corrida e de triatlon. A Blue Seventh, então quer melhorar a sua natação? Vem de Blue Seventh. Semana que vem sai o review da minha roupa de borracha sprint espetacular que eu usei lá no TH3, muito, enfim, não vou dar spoiler, mas tá lá. A Safe Runner, nossa parceira de cosméticos esportivos. A Outlive, nosso novo parceiro, produto lançado na quinta-feira passada, já já tá chegando o meu, vocês vão ver. Eu vou explicar direitinho ali no feed o que que é Outlive, para que serve, o que fazem. Vocês vão saber tudo. E também essa semana tem MTCast com o Nicolas Santos, um dos sócios da empresa, muito legal, ele falando toda a concepção do produto. A Plant Power também é a nossa parceira. E acho que é isso. Então, todos os nossos patrocinadores, o link tá aqui embaixo para vocês. Então, vou deixar o cupom de cada um. E na MT Desconto vocês encontram os descontos não só desses parceiros, mas todos os nossos demais parceiros aqui de cupom no Mundo Tri. Então, não se esqueça, vai comprar qualquer coisa, olhe na MT Descontos que tem cupom para você. Vocês vão conseguir economizar em tudo que vocês precisarem no triatlo ou fora do triatlo. Lembrando também, se gostam do nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do Mundo Tri tem do MT Club. E vocês ajudam demais a gente a continuar fazendo conteúdo para vocês. Lembrando que um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o nosso canal. E lembrando que você está no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo. Então, simbora, sem mais delongas. Vamos para o episódio. Bom, os resultados dessa semana estão rolando algumas provinhas aí no mundo. Rolou o Challenge Cesenatico na Itália. Prova vencida aí no feminino por Gabriela Zelinka da Hungria com Julie Yemolo, acho, da França, e Ryan Hughes da Grã-Bretanha. Já no masculino, Alessio Crociani foi o grande campeão com Onyen Stajanovic em segundo e Mathieu Bowser em terceiro. Prova na distância de meio, tá? Meia distância. Rolou também o Challenge Salou na Espanha. E aí, no feminino, a campeã foi Elisabetta Corridori, a italiana, com Marlene de Boer em segundo e Sara Lourenço Pérez em terceiro. Já no masculino, o britânico Thomas Davis foi o campeão, com Quentin Barrou em segundo da França e Jonathan Weyefi da Bélgica em terceiro lugar. Tá, tempos ó, 3,34, Thomas levou, a Elisabetta Corredor fez 3,59, bons tempos aqui no Challenge Salou, prova geralmente bastante competitiva. Vamos falar de St. George, que eu já quero trazer algumas estatísticas muito interessantes, tudo que aconteceu na prova, mas também desse monstro aí chamado Lionel Sanders. Bom, falando da prova masculina, então uma expectativa muito grande no embate entre Lionel Sanders, Magnus Ditlev e Sam Long. Magnus Ditlev saiu na frente, mas o gap não foi tão grande, principalmente para o Sanders, de 1 minuto e meio para dois. Então o Sanders conseguiu chegar nesse grupo rápido, mas o Magnus Ditlev teve problema no pneu, teve um furo no pneu. Isso acabou tirando ele da disputa e abriu o caminho ali para o Sanders conseguir puxar o pedal forte e se isolar no pedal. Então a gente não conseguiu ver aquele embate mesmo entre os dois. Na minha ideia, o Sanders é muito mais atleta de 70,3 do que o Ditlev. O Ditlev é um atleta de meia distância muito forte, de longa distância, né, de distância full de Ironman muito forte. Mas para meia distância, eu acho que o Sanders leva vantagem. E aí o Sanders bateu o recorde de pedal da prova, 1,58. A prova dura com muita subida, então um pedal abaixo de 2 horas. Ele bateu o recorde que era do Sam Long do ano passado, fez 1,59 alto, ele fez 1,58 baixo. Saiu para correr já na liderança e não perdeu mais. Em segundo lugar ficou Sam Long, em terceiro Colin Zook dos Estados Unidos. Umas estatísticas interessantes, que daqui a pouco eu vou falar do feminino, tá? O Lionel Sanders, e aí eu quero trazer essa reflexão para vocês. Eu já falei isso algumas vezes gravado. Eu acho que a distância do Sanders não é o full. Ele já foi vice-campeão mundial em Kona, sabe? Ele tem vitórias, eu vou trazer aqui os dados para vocês, mas eu acho que as provas dele sempre foram de 70,3. Agora, com esse pessoal da World Triathlon subindo, talvez campeonatos mundiais, assim, onde você tenha muita gente muito veloz, principalmente desde a natação, na prova, ou seja, fields muito fortes, aí realmente ele não tem nenhuma vitória contundente contra, sei lá, se for botá-lo hoje contra Hayden Wild, contra Hidalgo, contra o Yeli Gins, eu acho que aí ele vai tomar.
ele tende a tomar na cabeça. Se vai, eu não sei, que tem que ver quando alinharem, né? Tanto que ele não tem nenhum resultado contundente, por exemplo, no Mundial de 70,3, onde geralmente essa galera mais veloz está lá. Mas o Lionel Sanders tem 47 provas que ele largou de 70,3 como profissional. Delas, ele tem simplesmente 31 vitórias. Ele já venceu 31 vezes, gente. E ele só ficou fora do pódio 6 vezes. Ou seja, das 47 provas que ele largou, 41 vezes ele acabou no pódio. 41 vezes ele acabou no pódio. E ganhando 31 delas. Tá? Então, assim, ele tem uma facilidade com 70,3 muito forte, porque ele não toma um gap tão grande na natação, ele consegue fazer o pedal para a morte dele e consegue correr forte. É impressionante essa constância, e olha isso, ele só ficou fora do pódio 6 vezes em quase 50 provas. E isso que ele tá largando em muita prova, não é que ele tá ganhando a prova da esquina ali, não, ele tá fazendo 70,3 fortes, de novo, talvez não os fields mais fortes aí que tem, mas bons fields, bateu o Sam Long, bateu o Magnus Ditlev, bateu o Christian Blumenfeld, bateu o Gustav Iden, então bateu grandes nomes aí de 70, em prova de 70,3 só nesse ano, já tem a segunda vitória, né? Segunda largada, a segunda vitória desse ano. Já na distância full, das 21 provas que ele largou, ele tem 5 vitórias, então 25% ali mais ou menos das provas que ele larga, ele vence, mas ele ficou 9 vezes fora do pódio. Então quase 50% das vezes ele está fora do pódio. Então assim, o aproveitamento dele é muito melhor em 70,3 do que em full. Claro, é a motivação do atleta, às vezes tem coisa do patrocinador, às vezes é o que ele quer o desafio, ele não quer o fácil, entre aspas, ele quer o desafio. Mais uma estatística que ontem fui buscar aqui para ver, fui ver no site da PTO e fazer esse levantamento para vocês, porque é muito impressionante como ele é bom de 70,3 e talvez se ele se dedicasse ao 70,3 e desistisse do full, talvez pudesse ter um pódio, por exemplo, em Campeonato Mundial, alguma coisa desse gênero. Não sei, o que que vocês acham? Eu acho que ele devia focar mais no 70,3, esquece esse negócio de full e tal. Enfim, fato é que ele é um cara muito forte, não dá pra tirar nunca do pódio de um 70,3. Então, quando a gente for fazer os chutes aí de 70,3, não podemos esquecer desse aproveitamento do Lionel Sanders. Então, de 40, vou só repetir, de 47 provas que ele largou de 70,3, apenas 6 vezes ele não ficou no pódio, e duas foram no primeiro ano dele de carreira, ou seja, em 2014, se eu não me engano, 2013, deixa eu pegar a data aqui certinho, que é o do primeiro. Ou seja, quando ele estava começando, 2014, que ele teve três, ó. 2014 ele foi 10º no 70,3 do Texas, 18º em St. George e quarto no Campeonato Mundial. Então ele já andou bem, vai. Talvez o melhor resultado dele mundial. Nunca foi pódio mundial, mas o melhor resultado em 2014. Ou seja, das 6 vezes que ele ficou fora do pódio, as três primeiras foram do primeiro ano dele. Então, desde 2015, ele só ficou 3 vezes fora do pódio, em prova de 70,3. Loucura isso, né? É uma estatística bem interessante aí. Já em full, a gente já viu de full dele quebrar pra caramba, já vimos em Kona ele ser campeão, vice-campeão mundial, mas também dele ser 30º pouco, dele não encaixar na prova. Enfim, a gente sabe que o Sanders tem parte também de cabeça, várias partes aí que ele precisa, às vezes, estar bem para que as coisas funcionem. Mas achei bem impressionante, quis trazer esse dado para vocês. Falar um pouquinho do feminino, então a gente tem uma prova liderada ali na natação pela brasileira Vitória Lopes. Surpresa para ninguém, a Vitória tá ali nas cabeças, né? No pedal, era esperado a Paula Findlay chegar e a Paula Findlay demorou a chegar, então assim, a gente viu um pedal muito forte da Vitória. E eu tava conversando no grupo de membros até, eu falei, cara, a Vitória tem que ver, falei muito sobre isso, falei, tem que ver como ela vai estar, porque a Vitória tem um histórico de lesão na corrida, e a gente precisa saber como é que ela tá. Quando o atleta começa a fazer um pedal muito forte, a gente não sabe se ele tá fazendo um pedal forte porque não vai correr, ou tá fazendo um pedal forte porque tá forte. Depois a gente descobriu um pouco de cada coisa. A Paula Findlay pegou a Vitória, mas a Vitória não largou o osso, saíram praticamente juntas para correr e a Vitória já saiu ultrapassando ela logo na saída da T2, muito forte. A gente falou, é hoje sim, hoje não. Então a Vitória botou pro lado e até na saída ela conversa rapidinho com a Paula Findlay. A gente fica aquele negócio, pô, o que que elas estão conversando e tal. Na verdade, ali ela estava explicando para Paula Findlay que ela não ia ficar naquele ritmo para sempre, que ela ia abandonar a prova para não quebrar a Paula Findlay. Então a Vitória também teve um sportsmanship, né? Nossa, me fugiu a palavra. Mas teve esse ímpeto de atleta, né? De respeitar o esporte também, falar para o adversário, ó, não vem comigo que eu vou só correr, só tô testando aqui minha canela, acho que é canela que ela tá, enfim. Só tô testando minha lesão aqui, ver como é que tá.
mas eu não vou segurar esse ritmo, eu vou abandonar já já. Então não vem comigo. Pode ficar aí que você vai ganhar a prova. Basicamente isso. Então a Vitória logo depois abandonou e a pessoa ficou em alvoroço ali, né, alvoroçada ali na internet. A gente depois conseguiu as informações para explicar. Muitas vezes a galera já pergunta pra gente ali online, a gente não sabe, gente, porque a gente não tá lá. Então a gente não sabe de tudo. O atleta nem sempre revela essa questão pra gente e tal. Então ela até brinquei no post dela lá que ela matou a gente do coração. Porque quando ela saiu pra correr forte, falou, cara, se ela tá saindo pra correr forte, ela tá bem, não tá lesionada. E aí, na verdade, ela depois explicou no post dela que ela foi convidada, então já é a outra segunda notícia, né? Ela vai participar do TC em São Francisco. Ela tá voltando de lesão. Então, foi um dia de teste para ela. Ela resolveu não arriscar para não agravar para o T100. Apesar dela ter tido uma prova muito boa, ele tá bem ali. Correr 21 poderia agravar uma prova importante daqui a 3 semanas. Então, ela preferiu abandonar, mas que tá mais saudável e as coisas estão melhores. Então, bom saber que as coisas estão melhores aí e torcer muito para que ela vá bem no T100, faça um provaço no T100, que a gente sabe que ali pode render vários convites e, por que não, um contrato também, que a gente sabe que ele é bem importante financeiramente falando. Então, até com a abandono da Vitória Lopes, a Paula Findlay seguiu ali, né, o que era esperado. A Paula Findlay já era bicampeã da prova, então foi rumo ali à terceira vitória. Colocou aí mais de 3 minutos na segunda colocada, que é a americana Daniela Lewis. E terceiro lugar ficou outra americana, Jack Herring. Então, vitória aí de dois canadenses na edição final de St. George. St. George não volta mais ano que vem. Então, foi a última etapa, a última vez que essa prova aconteceu, até a segunda ordem. St. George aí, que um lugar muito histórico, muitas provas importantes ali. Campeonato Mundial de 70.3, Campeonato Mundial de Full. Então, é uma prova aí histórica que deixa o calendário. Vamos ver se volta no futuro, nem novas negociações, mas também faz parte, né? Então, como eu acabei de falar, né, Vitória Lopes convidada aí como wildcard, né, para o T100 de São Francisco. Importante ter uma boa exibição ali para garantir novos convites e quem sabe ela não consegue fazer já, esteja mais frequente nas séries. A próxima etapa é no Canadá, então também é uma viagem curta para ela que mora em Boulder. Então, pode ser um caminho muito importante ali também para o futuro profissional da Vitória nessa meia distância. Mas bom saber que a Vitória está se recuperando bem e torcer aí para uma bela exibição dela em São Francisco. Vamos falar agora também de outras informações. Então, na semana a gente teve algumas novidades sobre Floripa. Eu falei para vocês, né, que a Felt tem uma novidade muito grande, que será a presença simplesmente de Daniela Riff no stand da Felt. Então, assim, vai ter muita coisa com a Daniela. Estamos marcando, aguardem comunicações oficiais. Mas quem tem Felt vai ter um treinão de bike exclusivo com a Daniela, só para quem tem Felt. Quem não tiver Felt vai ter que ir para o plano B, que é a tarde de autógrafos com a Daniela. Então, pegar a fila lá na Expo. Mas se você tem Felt, você tem esse benefício. O link da Felt está aqui. Dá tempo de você comprar sua Felt para garantir sua presença no pedal. E então, tem, claro, benefícios exclusivos para quem é cliente da marca, né, galera? Então, mais Daniela estará lá. Então, fiquem atentos aí toda a programação oficial. Qualquer mudança a gente comunica. Mas na sexta-feira à tarde vai ter uma tarde de autógrafos com a Daniela Riff para todo mundo e vai ser muito legal estar do lado da Daniela Riff. Eu tô nervoso. Falando também em atleta que vai largar, a gente teve uma surpresa. Na verdade, é algo que nos bastidores a gente já estava sabendo há algum tempo, estava aguardando a confirmação, mas que a Ariane Monticelli volta. é, a categoria profissional. De acordo com ela, ela soltou um vídeo que ela precisava encerrar esse capítulo da história dela de uma forma mais positiva. Então ela resolveu largar como elite, conseguiu alguns apoios importantes para isso. E agora ela vai fazer ela foi campeã, né, do Ironman Brasil em 2015 e agora ela larga na elite de novo. Nesse ano, 2025, 10 anos da vitória dela. Ela larga, vai estar documentando tudo isso, mas de acordo com ela, é um encerramento do capítulo da história dela de uma forma melhor do que havia sido. Então, é uma surpresa para alguns, mas uma notícia que movimenta bastante. A Ariane movimenta as conversas, seja positiva ou negativamente. De acordo também, sabe, a Ariane foi suspensa pelo doping, se mudou, foi para a Austrália, foi atropelada, então ela tem uma história de vida bem atribulada, digamos assim. Então a volta dela aí teve muito comentário positivo, muita gente ali ficou muito feliz com a volta dela, e eu acho que é uma atleta que vem para
né, o pessoal sempre destacou muito a questão da raça perdão, da Ariane. E então é uma atleta também que vai botar fogo no parquinho na prova, acho que olhando do lado esportivo. Ela foi campeã agora, né, no 70.3 Aracaju amadora, agora subindo para elite. Vamos ver como ela vem, é uma distância que ela é boa para ela. E acho que a Ariane também, do que a gente conhece da história da Ariane, ela não entra só para passear. Então a Ariane vem também para tentar fazer uma boa exibição e vamos ver o que acontece. No momento dessa gravação, estou gravando aqui por volta das 10h25 da manhã. Ainda não temos o start list do Ironman, então a gente não sabe quem mais de atleta é, tá vindo, né? A gente sabe que a Pamela vai, Bruno Stolf, agora a Ariane, Fernanda Pencal, Maria Ortega. A gente tem alguns nomes que a gente já sabe que vai, mas a gente quer saber o start list completo, a gente ainda não sabe, mas está aí a novidade. Falando em prova de longa distância, o Sam Laidlow, já fizemos alguns vídeos sobre o Sam Laidlow esse ano, e ele enfim está conseguindo retornar aos treinos, encaixando de novo, melhorando, e ele confirmou que ele estará no Challenge Hot esse ano, dia 6 de julho. Ele larga, então ele confirmou que vai largar. Então é uma tentativa dele de colocar uma normalidade na vida. Então aparentemente as coisas estão encaixando de novo e Sam Laidlow vem para o Challenge Hot. Fico muito feliz pessoalmente, a gente torce para que o atleta esteja saudável e um cara como Sam Laidlow, campeão mundial, início, tentando defender o título dele. A gente ainda não sabe como é que vai ser essa história, porque ele precisa validar essa vaga para Nice, ou se o Ironman vai convidá-lo, a gente ainda não sabe. É, é, Largando saudável, um cara desse, né? Então, campeão mundial, vice-campeão em Kona, um cara muito forte, aí um dos melhores nada e pedala do circuito, um animal, né? O recordista de Kona no pedal. Então, ele de volta é bom pro esporte. Então, acho isso muito importante. Ele tá bem, tá saudável. Vamos ver o que ele faz em hot. Ele já deixou claro, né? Ficou muito tempo sem conseguir treinar forte, então ainda não vai estar na ponta dos cascos, mas bom vê-lo ali. Talvez, não sei nem se ele larga início. Veremos. Falando no Challenge Hot, o Try Today, a notícia aqui do Try Today, nossos colegas aí de profissão, que vão ter exames extras antidoping no Challenge Hot, inclusive para age groupers. Então ele já tem uma parceria, a Prova e o NADA, que é o NADA, né? Chama NADA, que é a agência antidopagem da Alemanha. Já tem uma parceria desde 2002, estão aumentando os testes e vão aumentar os testes também em age groupers esse ano, por motivos de estratégia. Eles não revelam quantos testes serão feitos, quanto a mais, quanto a menos. Na verdade, só quanto a mais, perdão. Mas revelaram que vão testar mais gente, mais atletas, e que o teste não será feito mais no formato de urina só. Quem não sabe, acaba, o atleta vai para a tendinha lá e tem que urinar no potinho, o volume necessário ali, o volume mínimo necessário para fazer o teste. Muitas vezes o atleta já está desidratado, esse prazo demora muito, os atletas sabem disso, mas que será feito aqui, ele chama Dry Blood Spot. Então eles vão fazer, vão retirar por via de sangue na parte superior do braço, que é um gadgetzinho ali, um dispositivo que faz esse teste rápido, não precisa esperar muito, é muito mais rápido e é o que eles vão utilizar para testar os atletas, tá? Então, novidades aí. Falando em doping, uma notícia muito ruim. Eu sempre considero ruim quando tem um caso positivo de doping no esporte, porque suscita muitas discussões e muitas acusações, muitas vezes injustas. Ah, todo mundo é dopado, não sei o quê, fica toda aquela conversa que eu não concordo em muitas coisas. Mas o Danielzinho, brasileiro, Daniel do Nascimento, confirmaram a suspensão dele por 5 anos. Tá? O Danielzinho já estava desde julho de 2024, já tinha sido testado positivo, estava numa parte do julgamento dele. Ele, enfim, um atleta que era muito promissor, mas que infelizmente aí fez as escolhas erradas. Então, só pegando aqui o post do Eu Jogo Limpo, ele foi testado 2 vezes em julho de 2024. O resultado para 3 substâncias anabolizantes foram detectadas. O prazo de suspensão era 4 anos mais 2 por causa do agravante, acho que por causa dos testes aí, das substâncias e tal. Ele não recorreu, ele não tentou entrar com decisão para não ser punido, então por isso tiraram 1 ano da punição, seriam 6, viram 4. Então ele fica de julho de 2024 até julho de 2029 é, suspenso, tá? As substâncias foram drostanolona, drostanolona, metenolona e nandronolona, foram os agentes metabólicos encontrados aí no dia 12 de 7 de 2024. Então, infelizmente, aí, mais um caso de doping no esporte, mais justiça sendo feita, o atleta que tentou trapacear
foi punido e agora está suspenso até 2029. O atleta jovem, volta com menos de 30 anos de idade, mas não sabemos se volta ou não volta. Bom, galera, mais um MT News no ar. Essa semana tem o The Championship do Challenge. Vamos trazer algumas informações e já aqui bastante ansiosos para começar toda a comunicação voltada ao Ironman Brasil que está chegando a hora. Beleza? É isso. Boa semana e bons treinos para vocês. Abraço.